jeito para fazer então a Nádia? Vou fazer um vídeo aqui rapidinho para a família. Nádia, eu vou pedir, pode começar aqui? Pode, Nádia? Só um minutinho. Quem vai fazer o discurso? Pode filmar? Pode fazer? Posso filmar? Quer fechar a porta para não fazer barulho lá de fora? Só uma pergunta. 80 anos sem seu pai, né? Você é a única filha e um neto só, né? Ok. Bem, gostaríamos de falar algumas palavras pertinentes ao nosso querido amigo e irmão James. Sem dúvida, estar na casa de luto não é nada agradável, nós sabemos disso. Quando estamos aqui, refletimos sobre muitas coisas, não é mesmo? James, da Fontoura Rielo, tinha 80 anos, tinha uma filha, Nádia, e um neto, filho dela. Ele estudou com vários irmãos, né? Antes de se batizar. José Martins, Pimenta, Vilela e outros, né? Conforme falaram para mim aqui. E ele se batizou, se dedicou a sua vida a Jeová há cerca de 1 ano. Inclusive eu tive o privilégio de ser mentor dele, né? Bem, James era conhecido pela sua maneira amorosa de tratar outros e uma pessoa muito simpática, né? Sempre preocupado com o bem-estar dos outros, dos irmãos. Inclusive meu pai, né, com a cirurgia de catarata, ele indicou, foi lá, deu dicas, se preocupava, né, que ele conseguisse a cirurgia de catarata, mostrando o seu amor pelos irmãos. Todos nós precisamos de consolo quando perdemos alguém. Por exemplo, a Bíblia fala que Abraão ficou muito triste quando perdeu a sua esposa Sara. Ele pranteou por ela. Também Jacó, quando pensou que tinha perdido o seu filho, rasgou as suas vestes, né? A Bíblia diz que ele se recusava a ser consolado, né? Mas que ele dizia, né, chorando pelo seu filho, e continuava a chorar pelo seu filho. Bem, é natural isso, então, que isso ocorra. Quando Lázaro morreu, Jesus Cristo chorou muito, né? Chorou, ele mostrou empatia, né? E disse, Lázaro está dormindo, mas ele vai se levantar do sono. Algumas pessoas que não tinham entendido o que Jesus estava falando, né? Ele falou, Lázaro morreu. Mas note que Jesus amava tanto a seu amigo Lázaro, que mesmo sabendo que poderia ressuscitá-lo dentro de poucos minutos, ele chorou. A Bíblia diz que ele entregou o seu choro por prantear o seu amigo. Assim sendo, prantear pela morte é mais do que natural, né? Correto e apropriado. Jeová Deus tem terna compaixão pelos que estão tristes com a morte de alguém e promete consolá-los. O Salmo 34:18 diz que Jeová está perto dos que têm coração quebrantado, ele salva os que têm espírito esmagado, né? Ou desanimado. Bem, a esperança da Bíblia para os que faleceram é uma esperança maravilhosa. Por quê? Porque Jeová tem 4 atributos:
amor, sabedoria, justiça e poder. Então, ele não só pode reparar os danos da morte, como ele quer fazer isso. Né? Ele tem o poder e o desejo de fazer isso. Deus não criou a família humana para morrer. A morte é consequência do pecado adâmico. Né? E a Bíblia fala isso muito bem, né? Quando diz que Jeová formou o homem do pó do solo, então soprou nas suas narinas e ele se tornou um ser vivente. Mas quando Adão escolheu desobedecer a Deus, Jeová falou para ele: no suor do teu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltarás. No entanto, apesar da morte ser uma realidade há milênios para a humanidade, todos os descendentes de Adão têm uma esperança. Vamos ver primeiro por que o homem morre em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: é por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Então é por causa do pecado que a gente morre. Como todos nós pecamos, não tem ninguém que não pecou, não é só Jesus Cristo, todos nós morremos. Jesus Cristo morreu por uma morte, um assassinato, né? Não foi por uma morte natural, porque ele não tinha pecado para morrer, né? Muito bem. Apocalipse 21, 4 e Isaías 55, 10 e 11 nos dão esperança. Isaías 55, 10 e 11 fala do ciclo da chuva, do ciclo da neve, e mostra que assim como este ciclo é certeiro e faz com que a semente brote, né, floresça, assim também as promessas de Jeová não voltarão sem resultado. Ou seja, se ele prometeu, ele vai cumprir. Também, Apocalipse 21, 4, um texto que mostramos quase todo dia, quase toda semana no Ministério de Campo, e não cansamos nunca, porque são palavras deleitosas, né? Quando ali diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Veja, a morte, a maior inimiga do homem, será coisa do passado. O aguilhão dela será tirado, né? Ela não terá mais potência sobre o homem, de fazer o homem inerte ou impotente. Sim, a Bíblia diz, né, que é por causa do pecado que a gente morre hoje. Por isso precisamos de um resgate de Cristo. Ezequiel 18, 4 e 20 diz que a alma que pecar, ela é a que morrerá, né? É como diz aqui. Hoje, o homem, de média, claro, alguns chegam um pouco mais, alguns menos, vive de 70 a 80 anos de média, né? Nós sabemos que o Salmo 90, 10 fala sobre isso. Nossos anos em si mesmos são 70 anos, 80 anos para os mais fortes. Foi o caso do James, 80 anos ele viveu, né? E uma vida, sem dúvida, com um bom grau de saúde na maior parte, né, do tempo. E ele então, pôde viver esses 80 anos. E esses 80 anos, né, eles passam muito rápido. A Bíblia diz que a vida é como uma neblina, uma bruma, não passa rápido. Muito bem. Porém, os mortos não estão sofrendo. A Bíblia diz que os mortos estão inconscientes e eles não estão cônscios de absolutamente nada. Não tem mais salário, nem recordação, nem nada. Então eles estão dormindo como um sono profundo. É um sono que não tem sonho, como uma pessoa que está viva, né? E pode sonhar. Mas é um sono porque ela vai se acordar da morte, né? Embora ela não saiba, não está vendo nada, nem sonhando nada, mas ela está num estado de inconsciência que depois ela será levantada, né?
para uma vida eterna maravilhosa. A esperança da ressurreição é possível para dois grupos. A Bíblia primeiro fala do grupo que vai viver no céu, esse grupo composto por 144 mil ungidos, né? Que reinarão com Cristo no céu, são ressuscitados para a vida no céu, e também as outras ovelhas, que são milhões de pessoas, por extensão, os que não conheceram Jeová, bilhões de pessoas, né? Que terão a oportunidade de entender e colocar em prática o que a Bíblia diz sobre a vida, sobre os modos de Jeová. Então podemos nos perguntar, amados irmãos, como nós podemos nos beneficiar por estar aqui hoje, né? Como podemos nos beneficiar? Bom, um funeral nos lembra de como a vida é curta e incerta. A Bíblia mesmo fala que é melhor a casa de luto do que uma festança, né? Quando as pessoas estão se divertindo. Porque na casa de luto a gente reflete como está levando a vida, né? Enquanto que quando estamos em algo desenfreado, estamos levando a vida de maneira tola, né? Eclesiastes 7, 1 e 4 mostra a importância de levarmos uma vida de acordo com os moldes de Deus, quando ali diz um bom nome, ou seja, uma boa reputação, é melhor do que um bom óleo. E o óleo da morte, o dia da morte, é melhor do que o dia do nascimento. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos está na casa onde há alegria ou diversão. Naturalmente está falando da alegria de algo contrário aos padrões de Deus, não é uma alegria salutar, né? Por isso, irmãos, reflitamos em nossa vida. Pelo modo como vivemos, podemos fazer um bom nome perante Deus, como James, que mesmo com já idade, bastante idade, né, harmonizou a sua vida com os moldes de Jeová, com a sua vontade, e então pôde viver o final de sua vida em lealdade e fidelidade a Jeová. Jesus disse para acumularmos tesouros no céu, onde a traça e o tesouro, onde ladrões não arrombam nem furtam, e nem a traça consome, né, o corrói. Mas é um nome que ninguém pode nos tirar. Mesmo um executor, um opositor que nos mate, não pode tirar o nosso bom nome perante Jeová, né? Veja aqui, que maravilha é sabermos disso. Podemos então santificar o nome de Jeová, conforme Provérbios 27, 11, diz: seja sábio meu filho e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia, ou que me escarnece, ou zomba de nós. Né? Então, quando mantemos a nossa fidelidade até a morte, nós estamos provando que Satanás é mentiroso e que Jeová é verdadeiro. 1 Coríntios, para o último texto de nossa palestra, vamos ler 1 Coríntios 15, 58. Eu gostaria de ler, os irmãos conhecem bem esse texto, mas gostaria de frisar algo que a gente geralmente tem outro enfoque sobre esse texto. 1 Coríntios 15, 58, quando diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor. Agora notem, sabendo que o seu trabalho árduo no Senhor não é em vão. Então, se fizermos a vontade de Jeová, mesmo que venhamos a falecer, o nosso trabalho não terá sido em vão. Tudo que nós fizemos para Jeová, seja por um pouco tempo, seja por muito tempo, está gravado em sua memória e então será contado como justiça. Como a Bíblia diz, Jeová não é injusto para se esquecer de vossa obra, né? Isso é maravilhoso. A Bíblia diz em Salmo 9, 9 e 10 que Jeová se tornará um refúgio seguro para os oprimidos, um refúgio seguro em tempos de aflição. Os que conhecem teu nome confiarão em ti.
Note, nunca abandonarás os que te buscam, ó Jeová. Então devemos orar a Jeová e pedir que nos ajude a ter forças até termos o alívio imediato. Que alívio imediato será esse? O novo mundo de justiça de Deus, onde a morte será coisa do passado. E talvez a agonia de enterros ou de cremações serão substituídos por recepção aos ressuscitados, quando as pessoas voltarão a viver, né? E de fato nos darão a alegria de abraçá-las novamente, beijá-las eternamente, né? E tê-las em nosso convívio novamente. Então, sem dúvida, irmãos, irmãs, amigos, sem dúvida, Nádia, Jeová é um Deus de amor, de misericórdia, e Ele é um Deus de todo consolo. Ele se lembra dos que faleceram e promete trazer de volta eles a vida. Sim, junto conosco, todos nós juntos viveremos em paz e harmonia e teremos o nosso querido James de volta. Tá? E que nós, então, possamos ter essa esperança como âncora para a alma, aguardando ansiosamente o dia em que Jeová fará isso. Nós vamos fazer uma oração a Jeová, tá, irmãos? Para depois darmos início ao procedimento, né? Do crematório. Então vamos fazer uma oração a Jeová. Nosso santo e querido e amado Pai Celestial, Senhor Jeová, que habita o mais alto dos céus, queremos chegar agora à casa de luto, onde estamos aqui, sem dúvida com tristeza nos nossos corações, pelo falecimento do nosso amigo, querido irmão James, mas cientes de que o Senhor é um Deus de todo consolo, amoroso, bondoso, misericordioso, terno, atencioso, e que de fato o Senhor é um Deus que tem a todos os que o temem vivos em sua memória, e que promete ressuscitar a todos aqueles que estiverem nela. Sabemos que o James era um deles, alguém que harmonizou a sua vida em harmonia com a sua vontade, e que de fato pôde fazer a sua vontade nos dias finais de sua vida, amando os irmãos, amando a sua casa, o salão do reino e o seu serviço. E que, por favor, Jeová, o Senhor se lembre dele na ressurreição, possamos ter o privilégio de abraçá-lo, beijá-lo eternamente e recebê-lo novamente em nosso convívio. Pedimos, por favor, que o Senhor console sua filha, a Nádia, que precisa de um consolo além do normal, uma palavra de consolo, amiga, e que de fato o Senhor, com o seu Santo Espírito, possa lhe dar uma paz que excede todo o pensamento, apesar dessa grande dor que é a perda de um pai. Por favor, Jeová, então, que o Senhor nos fortaleça em sua esperança e que possamos estar todos juntos no dia em que recebermos os mortos novamente. Graças te damos por tudo, Jeová, a petição que fazemos, lembrando do sacrifício resgatador de Jesus Cristo, que propiciou e permitiu que tivéssemos essa maravilhosa esperança. E é em nome dele que nós lhe pedimos e lhe agradecemos tudo. Amém. Amém.
papaizinho. Te amo muito. Tá bom? Descansa. Eu vou sentir muito sua falta. Faz de conta que o táxi quebrou. E o telefone também não tá funcionando. Tá bom? Você tá lá em Anônimo Gugel. E depois você volta. Tá? O taxizinho tá quebrado, por isso que você não pode vir me buscar. Tá bom, meu querido? Eu te amo muito. Te amo muito, papai querido. Eu vou trazer você de volta, papai, eu tenho certeza.